Bom dia, eu sou Raquel Benevides, sou dentista há mais de 20 anos, especialista em endodontia. Também sou formada em gerontologia, que é uma graduação que estuda o envelhecimento humano, abordando as mudanças sobre os aspectos físicos, biológicos, psicológicos, sociais. E atualmente ainda estou estudando fisioterapia. Então, esse vídeo é para falar um pouquinho sobre estimulação cognitiva. Porque o que acontece? A gente hoje em dia, a gente tem a população vivendo cada vez mais, né? Isso já é uma realidade, as pessoas chegando aos 100 anos. E aí o grande desafio agora é conseguir colocar qualidade de vida, né? Nesses anos a mais que a humanidade está conquistando aí, está conseguindo estender, né, a sua existência. E aí a estimulação cognitiva, ela é um grande aliado para quê? Para a gente manter a nossa qualidade de vida, a nossa autonomia, a nossa independência. E são técnicas que a gente usa para estar ativando o cérebro, exercitando o cérebro mesmo, tá? Então, a gente sabe que as células do nosso cérebro, elas vão se renovando, independente da idade, né? Agora, a gente precisa favorecer isso como? Dando estímulo para o nosso cérebro. Então, ficar só sentado, vendo série, ou com o celular na mão, passando o dedinho para cima, né? Pulando os vídeos, isso daí não ajuda o nosso cérebro a ser renovado, tá bom? E aí, como que a estimulação cognitiva entra nisso, né? Imagina assim, ó, imagina que o nosso cérebro é uma floresta, né? E aí, quando a gente vai num parque e tal, para visitar um parque florestal, e aí a gente vai entrar naquela floresta, normalmente existe uma trilha, certo? Essa trilha ela já está marcadinha ali, porque todo mundo faz sempre aquele mesmo caminho diariamente, tem um grupo de pessoas que estão passando por ali, e aí essa trilha ela sempre está marcada ali e você vai seguindo ela. Imagina-se que um dia esse parque fecha e aí as pessoas não vão poder mais acessar, né, essa trilha. O que vai acontecer com o tempo? Com o tempo, a vegetação vai se espalhando, vai tomar aquilo ali, vai crescer um mato ali naquela trilha e essa trilha vai apagando até sumir, né? Então, isso acontece no nosso cérebro. Quando a gente não está usando, não está estimulando aquilo que a gente já tinha marcado ali como uma aprendizagem, aquilo vai se apagando e vai perdendo a função, tá? E aí agora imagina uma segunda situação. Eu gosto muito de ir ao shopping, né? E eu sempre vou pelo mesmo caminho. Existem outros caminhos, mas eu nunca tentei ir por outros caminhos. Eu só vou por um caminho que é o que eu mais gosto, estou mais habituada. E aí um dia esse caminho precisa ser interditado. E eu simplesmente não vou conseguir chegar ao shopping porque eu não aprendi os outros caminhos, certo? Então isso também acontece com o nosso cérebro. Se a gente fica sempre fazendo só as mesmas coisas, a gente não cria novas rotas, né? Novas vias no nosso cérebro. E aí, com o envelhecimento, que é natural, as células vão se transformando lá dentro do cérebro. Se por um acaso essa trilha, que é a única que eu conheço, ela vai se fechando e ela apaga, eu não tenho outras trilhas, eu não tenho outros recursos para acessar aquela informação, né? Então, o nome disso é reserva cognitiva. Então, eu tenho como
estimular o meu cérebro cognitivamente, fazendo o quê? A manutenção das trilhas que já existem para que elas não fechem. E eu também tenho como criar reserva cognitiva, que é o quê? Criar novas trilhas, novos acessos, para que com o envelhecimento, caso eu perca uma aqui outra ali, o impacto não vai ser tão grande, eu não vou sentir tanto, porque eu tenho outras trilhas para estar acessando e fazendo aquela atividade, tá? Então, é isso que a gente trabalha com a estimulação cognitiva. Hoje já existem muitos estudos mostrando isso, né? Inclusive, tem um bem legal que eu vou botar aí na tela para vocês verem. Então, viram? A gente tem o que a gente chama de fatores protetivos. E o que são os fatores protetivos? A alimentação saudável, a atividade física, as atividades cognitivamente desafiadoras, né? Não é só fazer palavra cruzada, por exemplo. Por quê? Porque a palavra cruzada, quem faz muito a palavra cruzada, a pessoa já automatizou aquilo. Então, ela não está desafiando o cérebro. Então, como eu falei lá no início, a estimulação cognitiva, ela vale para todas as idades. Porque a pessoa que é ativa, a estimulação cognitiva vai atuar como? Prevenindo e otimizando, ou seja, prevenindo que as trilhas, né, se percam, se apaguem, e otimizando porque vai melhorar ainda mais a capacidade daquele cérebro, criando novas trilhas. E para as pessoas que já apresentam algum declínio cognitivo, né? Tem aquelas pessoas que ainda estão no início, outras já num estado avançado. A estimulação cognitiva, ela vai atuar como? Ela vai atuar mantendo as trilhas que a pessoa tem e também vai desacelerar aquele processo de perda. Elas começam a observar que a memória já está falhando, às vezes colocam alguma coisa num lugar e depois não consegue lembrar onde colocou, ou então está conversando e aí de repente falta aquela palavra que fala que é o fenômeno da ponta da língua, né? A pessoa sabe qual é a palavra, mas a palavra não vem de jeito nenhum, né? Ou então aquela pessoa que repete a mesma história várias vezes. Isso tudo, né, tem que ter atenção. Então, o nosso cérebro é como se ele tivesse vários setores, né? E aí a estimulação cognitiva, ela vai estar trabalhando nesses setores. Em cada atendimento, que normalmente é uma vez por semana, ela vai estar priorizando um setor desses. Então, você tem a atenção, a linguagem, o raciocínio, a memória, e aí vai trabalhando nisso para poder estar potencializando, melhorando, prevenindo, desacelerando, né? Então, esses são os objetivos, né, da estimulação cognitiva. Então, é isso. Espero que eu tenha esclarecido um pouquinho da importância, né, da estimulação cognitiva. E até a próxima. Tchau, tchau.